Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa semana da redação acima de 900 pontos no Enem. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo nessa jornada, caminhando rumo a uma nota de excelência, a vaga na universidade. Bom, para aqueles que não me conhecem ainda, eu vou me apresentar. Meu nome é Juliana Moreira, eu sou professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação e trabalho especificamente com a redação do Enem nos últimos anos. Bom, para quem já me conhece e acompanha meu trabalho no YouTube, nas redes sociais, é um prazer ter vocês aqui também, igualmente. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Essa nossa semana ela é muito especial por alguns motivos. O primeiro deles é porque é a nossa última semana antes da prova do Enem. Então a gente tem um Enem marcado aí, né, para o início do ano que vem. Faltam menos de 100 dias para essa prova acontecer e esse é o nosso último encontro, tá? Então tem que aproveitar. Esse é o momento de você saber se você quer estudar e conquistar uma nota alta na redação e garantir sua aprovação ou se você não quer, porque depois não dá tempo. Então tô aqui, ó, nos 45 do segundo tempo ainda é possível, mas é a última oportunidade. A segunda razão pela qual essa semana é muito importante é porque nela eu vou conseguir te mostrar como qualquer aluno pode ser acima de 900 pontos. Mas não só isso, como é possível ser acima de 900 pontos, independente do conhecimento prévio que você tenha de redação e num prazo de 8 semanas. Então, esse prazo ele é pensado para que ocupe o tempo que nos resta até a data da prova, garantindo assim que seja possível a gente alcançar essa média tão desejada. Ah, Ju, você tá brincando comigo. De onde você tirou isso? Como é que você chegou nesse prazo? Do que você tá falando? Bom, se eu tô dizendo que qualquer aluno pode ir do 0 ao 900 em 8 semanas, é porque todos os alunos que eu acompanhei conseguiram sair da nota em que estavam, seja ela qual for. Eu tive alunos que saíram do 280, do 320, do 0, de notas muito baixas porque não tinham o domínio ali do texto e chegaram ao 900 mais. Eu tenho tranquilidade em dizer que todos os alunos que eu acompanhei até hoje, no prazo de 8 semanas, atingiram a nota acima de 900 pontos na redação. Bem, como que isso é pensado? 8 semanas é um prazo suficiente para que o aluno conheça e domine o tipo textual cobrado no Enem, o dissertativo argumentativo, e caminhe por todas as partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, e treine, pratique aí para que consiga essa nota. Bom, a gente vai conversar melhor sobre isso daqui a pouco, mas eu posso antecipar para vocês que pode parecer estranho num primeiro momento. Eu acho que se eu tivesse aí do outro lado, eu também pensaria, não sei não, essa história de 900 pontos, 8 semanas. Mas ó, isso não aconteceu nem com um, nem com dois, foram muitos alunos seguindo esse mesmo percurso e conseguindo e conquistando esse resultado. Na nossa segunda aula dessa semana, eu vou mostrar para vocês o gráfico dos meus alunos, de onde eles saíram e onde eles chegaram, que tempo eles demoraram para fazer isso. E o melhor, não tem mágica nenhuma. É só a gente ter uma dedicação e a orientação adequada. Desde que isso aconteça, o caminho até o 900 é até bastante tranquilo. Bom, Ju, mas por que você fala tanto em redação acima de 900? Quando a gente está pensando em Enem, a gente não está pensando simplesmente numa prova. A gente está pensando no vestibular, naquilo que vai garantir ou não a nossa entrada na universidade. E a redação, ela é um dos 5 elementos dentro da prova do Enem. É uma das 5 competências avaliadas. Então você vai fazer prova de linguagens, de ciências humanas, de ciências da natureza, de matemática e a redação. Então 1/5 da sua nota, no mínimo, depende da redação. E por isso que eu insisto tanto para vocês, para que dominem essa competência, para que consigam aí ter segurança, ter tranquilidade, chegar na hora da prova do Enem e falar, ai não, redação para mim é tranquilo. Bom, mas eu sei que muitas vezes não é isso que acontece. O aluno chega muito ansioso na hora da prova de redação, né? Ele chega nervoso para fazer a prova do Enem, ele tem medo, ele não tem confiança de chegar e executar um bom texto. E eu entendo isso é perfeitamente compreensível, até pela forma como a escola vai conduzindo essa preparação especificamente para a redação do Enem. A gente vai conversar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas o importante é vocês saberem que existe uma forma de chegar lá para fazer o seu texto e dizer, olha,
tô tranquilo, pode cair qualquer tema, eu tenho domínio sobre essa estrutura, eu tive um monte de redações corrigidas com nota acima de 900, eu sei que essa nota vai vir muito boa, eu sei que essa nota vai fazer a diferença para mim e para o meu ingresso na universidade, no curso que eu quero, no curso que eu desejo. Eu sei que esse momento de escolha do curso, ele deixa os alunos e a família toda muito ansiosa, né, na expectativa ali. E eu sei que pai nenhum também quer ver o filho nessa angústia do, nossa, se eu não passar, e se minha nota não der, eu vou ter que fazer mais um ano de cursinho, eu não vou poder entrar direto na universidade, eu vou ter que procurar um pré-vestibular, como que vai ser essa preparação, eu queria passar. Ou, no pior dos casos, o aluno toma a decisão de fazer o curso porque a nota dele deu para aquele curso. Então, olha, pai, eu queria mesmo fazer direito, mas como eu não tive nota para passar nesse curso, eu vou fazer esse outro aqui que foi que a minha nota deu. Gente, isso é muito triste. Isso é um caminho que vai te custar muito lá na frente, porque você tinha um sonho e você não vai parar de se questionar como teria sido a sua vida se você tivesse se dedicado um pouco mais, se você tivesse escolhido diferente, se você tivesse estruturado a sua forma de estudos de outra maneira. E pensar nisso é com certeza uma das piores coisas que pode acontecer para alguém. Sempre ficar pensando, e se fosse diferente? Se eu tivesse escolhido diferente? E se eu não tivesse aqui? Você está caminhando rumo a algo que você não queria, né? Não tem como a gente pensar que isso vai dar certo. Então é muito triste quando isso acontece. Eu acompanhei isso com alguns colegas de curso mesmo. Então, eu não queria fazer a faculdade de letras, eu tô aqui porque foi o que a minha nota deu. E que depois, claro, se tornaram pessoas muito amargas com aquele curso, não gostavam do que faziam, muitas abandonaram a faculdade, outras concluíram o curso e se tornaram profissionais muito infelizes, porque a universidade ela não tá ali só garantindo conhecimento a você, ela está te formando enquanto um profissional e você tem que pensar nisso. Como é que você vai exercer algo para o resto da sua vida que não é algo que você escolheu de fato? É algo que deu para fazer, né? Gente, todo mundo é capaz de fazer uma escolha e seguir com essa escolha. E todo mundo merece fazer o curso que quer. Não existe nada pior do que você ter que se privar disso. Então eu falo isso porque eu fui muito feliz na minha escolha. Eu escolhi fazer letras tendo nota para entrar em diversos cursos, mas eu tinha certeza de que o meu caminho era esse. Eu fiz a minha faculdade com muita alegria. Eu consegui aproveitar muitas matérias, muito conteúdo. Eu vivi a minha universidade de forma muito intensa. Tanto é que depois terminei a universidade e fui para o mestrado na mesma área, porque eu sou apaixonada. Tô só fazendo um intervalo aqui para me dedicar a esse projeto de redação pro Enem, mas daqui a pouco eu tô no doutorado também, na mesma área, porque eu gosto muito e sou feliz em trabalhar com isso, fui feliz e sou feliz estudando isso. É o que eu desejo para todo mundo. Então, pensando nisso e sabendo que o Enem é essa porta de entrada para você, para esse mundo que com certeza vai fazer toda a diferença e vai ditar os caminhos da sua vida, é que eu me proponho a esse trabalho. E aí eu vou compartilhar aqui uma história da minha vida com vocês. Quando eu trabalhava de forma presencial, né, eu trabalhava em colégios, eu tinha uma angústia muito grande, que era a seguinte: eu trabalhei muito tempo com correção de redação e o que acontecia era que eu percebia ali que os meninos não avançavam com a nota. Então aquele aluno tirava 800, 800, 800, 800 e 10 textos depois estava lá ele no 800. Isso me angustiava e eu ficava ainda mais chateada quando eu percebia que isso desmotivava completamente o aluno. Eu ficava muito chateada em ter que colocar aquela nota para ele, mas eu não podia fazer outra coisa. Foi aquela nota que ele tirou, é aquela nota que eu preciso colocar. Eu tenho que ser honesta com o meu aluno. Então, eu não tinha muito o que fazer sobre isso. A nota era aquela, eu entregava, mas o aluno ficava muito chateado. Ao ponto de eu ter conversado com alunos que estavam chorando no momento ali da mentoria, né, da discussão da redação, e eu perguntar, o que foi? Porque o que aconteceu, né? O que tá te angustiando tanto? Ah, professor, eu vou desistir, porque eu já tô aqui há 1 ano fazendo redação e minha nota não sai dos 700, não sai dos 600, ou eu saí dos 600 para os 640, eu não vejo evolução, eu não vou ficar perdendo meu tempo com isso. Então eu comecei a ficar muito inquieta com essa situação e pensar, caramba, por que isso não tá dando certo? O que tá travando esse aluno de caminhar? Será que o problema é o aluno? E aí eu já posso dizer para vocês
antecipar aqui que não. E não sou eu que estou dizendo, são os números. Quando a gente pega as estatísticas do Enem, quando você vai lá olhar quantas são as pessoas que tiraram acima de 900 pontos no Enem, você encontra 3% daqueles que fizeram a prova. Então, no universo de mais de 5 milhões de alunos, 3% conseguem essa nota. Não tem como a gente dizer que a culpa é dos alunos. Não é possível que 97% dos nossos alunos tenham problema em escrever texto. Então, isso começou a me gerar muitos questionamentos. E aí, pensando e trabalhando aos poucos, né, me conectando com os meus alunos mesmo para entender aquele sentimento, como eu poderia ajudar, o que poderia ser melhor, eu percebi vários problemas dentro do ensino tradicional. O primeiro deles é quando o aluno ele tem a aula de redação com o professor, mas quem faz a correção da redação dele é outra pessoa. Quando isso acontece, gente, já tem um abismo aí que não tem como ser transposto. Então, o professor ele dá uma aula, ele não tem contato com o resultado dessa aula. Como é que ele vai saber o que ele tem que melhorar, o que ele tem que abordar de outra forma, o que não ficou muito claro para aquele aluno, se ele não está vendo o resultado do trabalho dele? Então, isso já causa necessariamente um grande problema. E esse problema vai recair sobre o aluno. Ju, e por que não é o professor que corrige a redação desse aluno? Olha, geralmente a gente tem salas de aulas, e aí pensando principalmente nas escolas particulares e nos preparatórios para vestibular. A gente tem salas de aula muito cheias e o professor dando aula para muitas turmas. Então é normal a gente chegar num cursinho e a gente encontrar 50, 60 alunos por sala de aula. Esse professor, ele não vai dar aula para menos do que 6 turmas. Então pense aí o universo de alunos que esse professor tem produzindo semanalmente. É impossível, é inviável esse professor corrigir esse texto. Não tem como ele fazer isso. Nem se ele quisesse, ele daria conta dessa demanda. Então a escola precisa contratar os corretores, aquelas pessoas que estão ali para corrigir os textos. E aí a gente tem o problema. O professor não tem acesso à correção e o corretor não consegue ir lá se comunicar diretamente com o aluno para explicar para ele como aquilo qual é o equívoco que ele está cometendo, como que isso pode ser melhorado. Essa é uma das questões que eu consegui levantar e enxergar como problemática. Tanto é que hoje eu trabalho num universo menor de alunos, porque eu faço questão de corrigir pessoalmente cada texto que os meus alunos produzem. Eu não terceirizaria esse trabalho. Eu não colocaria esse trabalho na mão de um corretor. Ah, porque você não confia nos corretores? Claro que não, acho um trabalho super importante. Mas porque eu preciso acompanhar esse aluno de perto. Eu preciso entender o que ali na chavinha da redação ainda não virou para ele, que é para eu poder ajudar de forma pontual. É por isso que dá para fazer em 8 semanas. Senão a gente ficaria como os colégios ficam, em 3 anos de preparação aí, 3 anos de ensino médio trabalhando redação e a nota não sobe e a gente não vê resultado. Então, é preciso fazer esse tipo de mudança. Para fazer essa mudança, eu precisei abrir mão de um universo muito grande de alunos e tô super tranquila com isso, porque eu tenho comprometimento e tenho certeza de que aqueles que estão comigo estão muito bem assessorados. Então, eu consigo não só corrigir essa redação, mas dar um retorno muito próximo. Eu tenho um caderno com a nota de todos os meus alunos, então eu anoto ali qual texto ele fez, quanto ele tirou em cada competência e o que está fazendo ele perder nota em cada competência. Porque vai chegar o próximo texto desse aluno, eu vou abrir esse caderno e vou verificar se aquilo que ele errou no texto anterior foi superado. Porque se não foi, é o momento do professor agir. O professor tem que funcionar como um facilitador. Ele precisa ser um atalho para o aluno. Ele não pode ser alguém que simplesmente chega, dá o conteúdo, vira as costas e vai embora, porque senão o trabalho de fato não vai ter resultado. Bom, além dessa questão, existe um outro problema aí que é bastante grave, que é a forma como a redação é abordada. E isso vai acontecer em colégios particulares e em colégios públicos. Ju, por que você não falou dos corretores nos colégios públicos? Bom, porque a gente não tem esse trabalho, né? Seria uma pessoa terceirizada, então no caso das escolas públicas, o próprio professor tem que corrigir. Como isso acontece, ele acaba não passando produções semanais porque ele não teria condição de fazer essa correção semanal. E aí o aluno produz menos e já vai ficando bem complicada a questão da evolução da nota. E aí, o último problema identificado, que abarca também escolas públicas ou escolas particulares, que é o problema do método.
como funciona uma aula de redação na escola? Tenho certeza que os alunos que estão me assistindo vão falar, nossa, exatamente isso. E os pais que estão me assistindo podem perguntar aos filhos que vocês vão ter exatamente essa resposta. Bom, o professor entra na sala de aula, discute um tema com seus alunos, faz um debate a respeito desse tema e depois entrega uma proposta de redação sobre esse mesmo tema para a sala de aula executar. Beleza, e assim a gente vai seguindo. Ele trabalha um pouquinho de estrutura, mas sempre trabalha o tema e o aluno vai fazendo a redação. Qual que é o problema? O aluno não sabe encarar a folha em branco. Ele só escreve depois do debate. Mas quem vai debater com ele antes da prova do Enem? Não tem ninguém. É por isso que o medo da redação ele é tão grande. Vocês estão acostumados a fazer redação quando alguém já foi ali, já discutiu o tema por você, já te apresentou argumentos, já te deu leituras possíveis, aí você escreve. Mas se ninguém faz isso, é o pânico da folha em branco. O que eu vou fazer aqui agora? Como é que eu vim parar aqui? Eu nem sei como começar. Então, esse método ele é completamente equivocado. A gente não pode discutir o tema com o aluno antes de ele iniciar a produção. Primeiro, ele pensa sozinho, ele anda com as próprias pernas. Ele vai ali e produz o seu texto. Depois, num outro momento, posterior, aí sim, o professor vem e pode ampliar a visão desse aluno a respeito do tema, pode debater com ele, mas o primeiro passo, ele precisa ser dado por esse aluno, senão ele vai chegar na hora do Enem sofrendo com isso. Bom, então sabendo de tudo isso, eu dividi essa inquietação com a minha família, né? Falei, nossa, eu tô muito chateada, eu tô frustrada de não conseguir ajudar esses alunos, de saber que tem uma forma que é muito mais eficiente, né, de eles estudarem do que esse método tradicional da escola e eu não consigo fazer isso. E foi quando a minha família me questionou, Ju, por que você não ensina esses alunos então? Eu, porque é difícil, né, eu não consigo simplesmente questionar o método da escola, as escolas têm os seus próprios métodos, elas têm que cumprir um conteúdo que é exigido pelo MEC, então elas não podem trabalhar só a redação do Enem, existe todo um outro escopo aí de tipos textuais que precisam ser trabalhados, não consigo fazer isso dentro de uma escola regular. E eles me deram uma ideia, vai para a internet, ali você vai conseguir alcançar os alunos, você vai conseguir oferecer o seu conteúdo e você vai mostrar para eles esse caminho possível e eficiente. Aí eu pensei, tá aí, boa ideia. Primeiro eu fiquei meio receosa, né? Vou ter que me expor, eu vou ficar postando minhas aulas na internet, eu não sei se eu quero isso. Mas depois eu pensei o quanto eu estava ganhando para isso, para colocar as minhas aulas na internet. Caramba, olha, eu tô ganhando todos esses alunos olhando para mim todos os dias e falando muito obrigada por essa aula, muito obrigada por me mostrar esse caminho, muito obrigada por me fazer chegar confiante na redação do Enem e depois dizendo, tá aqui meu resultado, 980 na redação do Enem. Então não tem como não dizer que vale a pena, ou que, enfim, não tinha como eu dizer não para essa ideia. E é por isso que vocês estão me vendo aqui. Bom, e eu consegui esse resultado, eu tenho esse retorno de alunos, independente de onde eles vieram. Então eu tenho alunos que já terminaram o ensino médio há muito tempo e pararam de estudar e estão voltando agora, alunos que já fizeram uma graduação e estão querendo entrar em outra, alunos recém-saídos do ensino médio, alunos do terceiro ano, do segundo ano. Para mim, era importante ter um curso democrático, um método democrático, uma forma que o aluno poderia chegar para mim de qualquer jeito, com qualquer repertório, com qualquer conhecimento de mundo a respeito da redação e eu conseguiria cumprir a minha palavra de mais de 900 pontos em 8 semanas. Isso para mim é muito importante. Então, é indiferente se o aluno chega com um conhecimento razoável sobre redação, com um bom conhecimento ou com conhecimento nenhum. Eu tenho o mesmo comprometimento e a mesma certeza de que o conteúdo consegue levar qualquer um deles para a nota desejada. É claro que aquele que tem um domínio maior da estrutura vai fazer isso em menos de 8 semanas. Então tem aluno que em 2 semanas conseguiu a nota que queria, outros em 3, outros em 4. Eu trabalho com essa ideia de 8 semanas para não gerar nenhum tipo de desconforto, porque dentre todos os alunos que eu tive, aqueles que mais demoraram, aqueles que precisaram de mais apoio, chegaram em 8 semanas. Por isso que eu trabalho com esse número, porque eu sei que é o máximo que a gente precisa para alcançar essa nota. Mas o que é muito legal é perceber como esses alunos vão aumentando de nota, redação após redação, e isso estimula a produção dos alunos. É diferente de você ficar 6 meses na mesma nota, você não quer mais escrever, você não quer olhar para aquela folha, eu sei disso. Então a gente precisa pensar
algo que consiga te oferecer resultado. E tem que ser um resultado rápido. Por quê, Ju? Porque faltam menos de 100 dias para o Enem. Então vamos começar aqui. Tenho medo da redação, eu não consigo. Eu chego lá, eu quero chorar, eu tenho crise de ansiedade, eu olho para a folha em branco e eu fico desesperado. Eu já tive aluno falando que teve crise de falta de ar. Eu sei que isso acontece, gente, eu sei. E para isso, a gente precisa pensar quais são as causas desse medo, dessa questão que vocês têm com a redação e como que a gente pode solucioná-las. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês esse esqueminha. Eu tenho medo da redação, eu tenho a confiança e a competência. O que geralmente acontece? Quando eu tenho confiança, eu desenvolvo uma competência. Então, eu estou muito confiante na redação do Enem, eu chego lá, escrevo um super texto, minha nota vai ser boa. Em regra, o pensamento é esse. Então, eu confio, eu vou lá, desenvolvo e tenho uma boa competência, ou seja, eu tenho um bom desempenho naquilo. Só que a gente precisa inverter um pouquinho a lógica quando a gente está falando da redação. O que vai te gerar a confiança é a competência e não ao contrário. Então, primeiro você tem que ter domínio do texto. Primeiro você tem que conhecer a estrutura. Primeiro você tem que ser bom em escrever uma redação. Só depois você vai ter confiança. Não adianta você assistir 1 milhão de aulas de redação e não colocar a caneta no papel. Por quê? Você está esperando ter confiança suficiente para pensar, eu sei como escreve uma redação, agora eu já posso começar. E não é assim que funciona. Você precisa começar escrevendo. A gente aprende a escrever escrevendo. Então aqui a gente vai ter que inverter essa lógica. Primeiro eu vou desenvolver minhas competências, depois eu vou adquirir confiança. Então, vai tropeçar mesmo, vai chegar com uma nota baixa na primeira redação, normal. Vou chegar falando, não sei como é que eu começo o texto. Acontece. E aí a gente precisa desenvolver todas essas habilidades para que depois você consiga confiança. Então não busca confiança antes de desenvolver essas habilidades, que você vai ter problema, você vai travar, você não vai começar a escrever, você não vai produzir suas redações, e isso vai só te prejudicando. E olha só que coisa linda, a confiança não é algo que a gente consegue fazer de forma tão ativa. Geralmente, quando a gente tem domínio sobre algo, ela vem, né? Ela tá ali de alguma forma bem próxima da gente. A competência é possível de ser desenvolvida. Eu não desenvolvo confiança, mas eu desenvolvo competência. Então eu vou estudar a redação do Enem, tendo a orientação correta, tendo o acompanhamento certo, o método certo, você desenvolve todas as competências e elas vão te gerar confiança. Quando você está confiante, você não tem medo da prova. Aluno meu não tem medo de tema de redação, isso não existe. A gente não estuda para adivinhar tema. A gente sabe escrever sobre qualquer tema. A gente conhece a estrutura, o estilo. A gente sabe o que o Enem quer de nós, então nós escrevemos sobre qualquer tema. É a mesma coisa de você estudar, por exemplo, lá na matemática. Você vai estudar logaritmo e vai dizer, nossa, eu estudo logaritmo demais, mas eu só resolvo o exercício se cair um logaritmo 5 na base 10, senão eu não resolvo. Ué, como assim? Ou você sabe logaritmo ou você não sabe. Ou você vai resolver ele com qualquer número, ou você não aprendeu o conteúdo. Com redação é a mesma coisa. Ou você sabe fazer a redação, e aí você vai escrever sobre qualquer tema, ou você não sabe. Se você tá com um problema do tipo, dependendo do que cair eu não escrevo, você não sabe escrever redação. Você ainda não tem domínio da estrutura. Quando o seu domínio for 100%, você, com tranquilidade, vai escrever sobre qualquer tema. Bom, Ju, você tá falando isso? E se eu chegar lá e não souber nada sobre o tema? Bom, saber nada sobre o tema é algo muito improvável, porque o Enem é uma prova pensada para os alunos que estão saindo do ensino médio. Então, ele sabe exatamente quais são as limitações e a potência que esses alunos têm, e ele mede isso na hora de escolher os temas. Mas vamos lá. Supondo que é um tema muito distante de você. Você ainda não tem esse domínio do tema. O que a gente vai fazer? Tem jeito? Tem. Vamos lá. Você vai ler os textos motivadores. Eles são a primeira coisa que você precisa fazer, e eu vou colocar na tela aqui para vocês. Bom, esses textos, aqueles que acompanham a proposta, eles vão permitir que você conheça o caminho pelo qual o Enem gostaria que você percorresse para escrever o seu texto. Então ali ele vai te contar muito a respeito do tema.
Se a gente tem um tema como democratização do acesso ao cinema e você não faz ideia do que seja isso, quando você lê os textos motivadores, você vai entender, você vai se situar. Beleza, primeira parte, lição de casa feita. Segunda parte, localiza o tema dentro de um assunto. Tema e assunto são coisas diferentes. Tema é aquilo que o Enem te dá. Assunto é a grande área na qual aquele tema está incluído. Então, ó, presente para vocês, eu separei 10 grandes áreas que conseguem abarcar todos os temas que o Enem pode te cobrar, todos os temas que ele cobrou até hoje e todas as infinitas possibilidades que ele tem. Todas elas a gente consegue colocar com tranquilidade aqui dentro dessas 10 áreas, que são educação, saúde, mobilidade urbana, habitação, tecnologia, desigualdades, e aí desigualdade de gênero, de raça, desigualdade social, tem segurança pública, cultura, economia e meio ambiente. O que você vai fazer? Você vai localizar o seu tema dentro de uma dessas áreas quando for fazer a prova. Então, tá lá um tema que todo mundo sofreu para fazer, o pessoal reclamou demais desse tema. Os desafios para a educação dos surdos no Brasil. Juliana, eu não entendo nada sobre educação de pessoas surdas, o que eu vou fazer? Você vai ler os textos motivadores, e aí você já vai entender bastante coisa, e depois você vai localizar esse tema dentro de um assunto. Qual é o assunto do educação? Qual é o assunto dos desafios para a educação das pessoas surdas no Brasil? Educação, tá aí? Então, sobre educação, você sabe falar? Você já estudou ou ainda estuda? Você está nesse processo? Você está em busca da sua vaga na universidade? Você sabe o que é uma universidade? Você está fazendo o Enem? Você entende tudo sobre educação? Ninguém melhor do que você para falar sobre educação. Então, você vai lá e pensa, quais são os desafios da educação? Nossa, tem muitos desafios, eu poderia selecionar dezenas deles. Não precisa, 2 são suficientes lá para sua redação do Enem e depois eu vou te explicar por quê. Então você vai selecionar esses desafios, vai desenvolver sobre eles e lá no final você relaciona com as pessoas surdas. Então, olha, existe um problema da falta de investimento na educação pública no país, ok? Esse é um problema da educação. E aí, como é que a gente vai fazer essa relação? Lá no final do seu parágrafo você coloca: esses desafios da educação, eles provocam consequência principalmente para as pessoas com alguma deficiência, como os surdos. Pronto, você pegou e relacionou o grande assunto, né, o grande eixo, que é o eixo da educação, desenvolveu os desafios sobre a educação, e aí você vai pensar, caramba, se as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, elas já sofrem com a falta de investimento, e as pessoas surdas que precisariam, por exemplo, de um intérprete e não os têm dentro da sala de aula, como é que elas ficam? Mais difícil para elas. Coloca lá no seu texto. Mas você está pensando o tempo todo dentro da grande área. E sobre essas grandes áreas, gente, vocês sabem falar. E aquelas que vocês têm mais dificuldade, a gente tem aí um pouco menos de 100 dias para estudar sobre elas. E depois vocês vão aprender a encaixar o tema nelas e desenvolver eles com mais tranquilidade. Ju, todo o tema está dentro dessas áreas? Sim, eu desafiei os meus alunos, brinquei com eles lá no Instagram. Quem não me segue, vai lá, é @julianamoreira2020. Quem já me segue, participou comigo desse desafio. Falei, pode colocar qualquer tema para mim que eu te conto em qual grande área ele poderia estar. A gente não conseguiu pensar em nenhum. E olha que eu tenho um caderno com mais de 140 propostas que não se encaixassem em alguma dessas áreas. Então percebam como é super produtivo pensar dessa forma. Aqui não tem medo mais de tema, você conhece todas as áreas, você domina todas elas. E, além disso, lembrando, se você é meu aluno, você tem certeza de que pode cair qualquer tema que você vai ter domínio. Pessoal, além do medo da redação, existe outra questão que também incomoda vocês, que é o tempo de prova. Ju, eu tenho no mesmo dia para fazer a prova de linguagens, que é uma prova longa com muitos textos, a prova de ciências humanas, que igualmente é uma prova longa com muitos textos, e a redação. O que eu faço? Eu fico desesperado, eu levo 10 horas para fazer uma redação, eu só sei fazer redação de um dia para o outro, eu não consigo fazer essa redação dentro de um tempo aceitável. Bom, a primeira coisa que você tem que pensar enquanto estudante que está se preparando para a prova de redação é: você não tem o tempo que você quiser, você tem um tempo pré-determinado e a gente precisa começar a trabalhar com ele. Então não adianta escrever uma redação para mim de um dia para o outro. Eu não quero essa redação. Eu quero a redação que você sente e escreve em 1h10, no máximo, tá? Entre 50 minutos e 1h10. Por quê? Porque é esse o tempo que você tem lá na prova.
Então não adianta você me entregar uma redação que você demorou 3 dias para produzir, porque eu não sei o que isso diz sobre o seu tempo de resposta para uma redação em 1h10. Então, essa nota, ela não é compatível com a nota que você vai tirar no Enem. Você não está produzindo sobre as mesmas condições. E a gente precisa, ao máximo, aproximar essas condições. Então, a partir de hoje, começou a treinar a redação? Marca o tempo que você está gastando para fazer essa prova. Além de marcar o tempo, se coloca uma meta. Estou gastando 2h30 para fazer o texto. No próximo eu vou gastar 2h15. No próximo eu vou gastar 2 horas. No próximo eu vou gastar 1h45. Vai com metas pequenas e reduz o seu tempo. Mas você tem que ter esse compromisso com você mesmo. É como quando você faz uma prova da escola. Você não fica lá depois do horário, porque a pessoa vai recolher sua prova, você tem que ir embora. Você está fazendo a sua redação em casa, mas você tem que se imaginar nessa mesma situação. Depois de 1h10, a pessoa vai levar minha prova embora e a minha oportunidade está indo embora junto com essa prova. Então, eu estou entregando para ela a minha entrada na universidade ou a minha reprovação. É isso que eu estou fazendo. Então, é para isso que eu vou treinar. E para a gente reduzir esse tempo de quem tem essa dificuldade, nós temos algumas dicas. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Bom, o que eu faço para reduzir o tempo de escrita do texto? Primeira coisa, você vai ler o tema, aquele que vem lá no pé dos textos motivadores, tem uma folha toda lá no Enem. Se você procurar o tema, cadê ele? Tá lá na última linha da prova de redação, da folha de prova de redação. Você vai lá no tema, é a primeira coisa que você vai fazer, e vai circular as palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Aquelas principais, aquelas que mandam no tema. Então, se eu tenho um tema como caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, eu tenho algumas palavras-chave. Eu tenho aí caminhos, então é algo que eu sei que eu preciso abordar no meu texto, combate e intolerância religiosa, e claro, sempre no contexto do Brasil. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, ler o tema, circular as palavras-chave. Segunda coisa que eu vou fazer, ler os textos motivadores. Ah, Ju, mas precisa ler toda vez? Precisa ler toda vez. Toda vez que você estiver treinando, você vai ler, porque isso precisa fazer parte da contagem do seu tempo de prova. E ali está um caminho muito importante. O Enem está te guiando ali naqueles textos. Quantas pessoas, gente, não escreveram lá em 2018, quando o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, não escreveram sobre fake news? Por que elas fizeram isso? Porque elas não leram os textos motivadores. Então, elas, só pelo título, entenderam, fake news, essas coisas que espalha, que dissemina na internet. Mas não era isso. A gente sabe agora, lendo os textos motivadores, que o Enem queria que a gente caminhasse por outras questões, como as publicidades que ficam aparecendo pra gente depois que a gente pesquisa por um certo produto, como aquela passagem de avião que fica piscando na sua tela quando você acabou de olhar uma viagem. Era disso que ele estava falando. Os vídeos que o YouTube te indica, ele não estava falando sobre fake news. Então percebam a importância de a gente ler esses textos. Você já vai ler marcando a ideia principal de cada um e escrevendo do ladinho. Então esse texto está me contando isso, esse está me contando isso, esse aqui me dá um dado estatístico. Ótimo, já faz esse filtro para você não ter que voltar neles depois perdendo tempo. A terceira coisa que você vai fazer é um plano de texto. Esse plano de texto, ele muda a sua vida. Você tem a vida antes do plano de texto e a vida depois do plano de texto. O plano de texto é aquele que vai conter todas as informações essenciais para a sua redação. Isso vai te ajudar em 2 coisas. Primeiro, a não esquecer nada, tá? Todos os elementos essenciais vão estar ali. Segundo, administrar melhor seu tempo, porque ele poupa todo aquele tempo que você fica lá pensando que argumento que eu ponho, que repertório que eu seleciono, que agente que eu vou pôr. Tudo isso se resolve quando a gente tem um bom plano de texto. E depois você vai fazer o rascunho e, por último, passar para a sua folha oficial. Bom, rascunho. Não precisa ser com a letra bonita, não fica perdendo tempo nesse rascunho. Rascunho é um rascunho, o próprio nome adianta pra gente. Então é um lugar de fazer bem rabiscadinho mesmo, bem rapidinho, o mais rápido que você puder, porém com o cuidado de saber que esse texto não vai ser alterado depois. Não existe fazer um rascunho e depois passar outra coisa para a folha oficial, senão você não precisaria ter feito o rascunho, você não precisava ter perdido esse tempo. Muitos alunos falam assim, não, professora, que toma meu rascunho, mas eu passei tudo diferente lá para a folha oficial. Por que você fez rascunho então? O que você ganhou fazendo esse rascunho? Nada. Então você vai ter em mente que o seu rascunho, ele é o texto oficial. A única coisa que vai mudar quando você tirar dessa folha e passar para outra é se errou alguma coisa no rascunho, dá tempo de arrumar. Se você viu que a quantidade de linhas não estava legal, você consegue reorganizar.
Você consegue ver se as suas ideias estão coerentes, estão coesas, mas é para fazer aquele pente fino. Ali é o rascunho, não é para jogar um monte de coisa no papel enlouquecidamente, senão você vai perder muito tempo para organizar isso depois. E aí, passar limpo para a folha oficial. Ju, eu demoro demais para passar limpo. Como que eu faço isso? Treino, 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 treino. O que acontece? Principalmente esse ano, um ano de pandemia, um ano em que as escolas estão funcionando EAD, vocês estão digitando mais do que nunca. Vocês já são de uma geração que, em regra, digita muito. Mas agora, com as aulas demandando, né, esse processo, vocês estão digitando muito e escrevendo pouco. Quando vocês pegam papel para escrever, é muito lento. Toda a velocidade que vocês têm para digitar, vocês não têm para escrever no papel. E eu não estou dizendo que a culpa é de vocês, não. Eu estou dizendo que exige treino. Escrita não é algo que a gente nasce sabendo, é uma habilidade desenvolvida. Toda habilidade, ela precisa ser treinada para que seja bem executada. Então, você vai pegar essa habilidade que você já adquiriu, que é a da escrita, e vai treinar isso. Como é que eu treino passar limpo? Passando textos a limpo. Então, você vai pegar o seu livro de história e vai fazer um resumo no papel, você vai pegar uma revista de atualidades ou um site de atualidades e vai copiar isso no papel, mas a cópia precisa acontecer, você precisa treinar essa escrita e isso é treino. Então, eu tô demorando 40 minutos para passar minha redação a limpo, isso não existe, tá? Você tá demorando porque você não tá escrevendo à mão. Volta a escrever à mão que você vai ver que você consegue em 10 minutos passar essa redação a limpo sem sofrimento. Bom, agora eu tenho outro presente aqui para vocês. Vou mostrar como é esse plano de texto que funciona para que a gente diminua o nosso tempo de prova e garanta que todas as partes do texto estarão lá. Ju, como é? O que eu tenho que fazer? Tá aí, vou colocar parte por parte na tela para vocês. Primeiro a introdução. Você vai escrever o tema. Qual é o tema? Aquele que o Enem te deu no caderno. Você vai copiar aquela frase aqui, só para você não perder isso de vista. Coloquei aqui. Você vai escrever a tese. O que é uma tese da redação? É o seu ponto de vista a respeito do tema. O que você pensa sobre aquele assunto? Essa é a tese. Você vai escrever no seu plano de texto, porque ela precisa constar na sua introdução. Você vai escrever o seu argumento 1 e o seu argumento 2. Ju, mas eu tô na introdução. Como é que eu vou escrever o argumento 1 e o argumento 2? A introdução do texto dissertativo argumentativo, ela precisa antecipar seu argumento. Então, você precisa colocar aqui um breve resuminho do que ele vai fazer. O que esse argumento vai apontar? Lembrando que ele tem sempre que defender o seu ponto de vista. Então, aqui você antecipa para mim o que vai ser desenvolvido depois. Bem, segue lá o plano de texto. Eu tenho a argumentação. Escreve aqui o seu argumento 1. Ju, mas eu não acabei de escrever esse argumento 1 lá na introdução? Sim. É a mesma coisa? É, porque o argumento não vai mudar. Então, você vai escrever aqui de novo, de preferência utilizando sinônimos para não haver repetição de palavras em excesso no seu texto. Você vai escrever junto o repertório que vai legitimar o seu argumento. O que é isso, Ju? O que te fez pensar naquele argumento? Por que você acha que ele defende tão bem assim o seu ponto de vista? Porque eu vi num livro que essa situação é bem parecida. Então, o seu repertório é um livro. Porque tem uma música que fala sobre isso. O repertório é a música. O repertório vai ser a enciclopédia de cada um. E aí tem vários vídeos lá no meu canal do YouTube que explicam com bastante calma o que é esse repertório, como você pode organizá-lo, como você pode construí-lo, tá? Fiquem à vontade para ir lá assistir essas aulas que vai ajudar muito vocês a entenderem melhor esse plano de texto. Então, você vai colocar o seu argumento com o seu repertório, o seu segundo argumento com o seu segundo repertório. Depois, você vai já colocar a sua proposta de intervenção. Sua proposta de intervenção, ela tem 5 elementos: agente, ação, modo, efeito e detalhamento. Você vai colocar cada um dos 5 aqui. Nossa, Ju, mas eu preciso já escrever isso no plano de texto? Precisa. Primeiro, você não vai esquecer de nenhum. Segundo, você vai ver se esses elementos estão em diálogo com o que você se propôs a desenvolver no seu texto. E terceiro, você não vai perder tempo pensando neles depois. Você já vai escrever, depois só vai para o meu texto oficial. Eu não vou ficar perdendo tempo aqui. Como que isso vai ficar no final? Olha lá. Esse é o plano de texto completo. Então, ele tem tema, ele tem tese, ele tem a síntese, o resuminho do argumento 1 e do argumento 2. Ele tem o argumento 1 com o repertório já elencado. Eu só vou ter que desenvolver isso depois, mas as ideias já estão colocadas, eu não perco tempo pensando. O argumento 2 com o repertório e a proposta de intervenção aí, agente, ação, modo, efeito e detalhamento.
Todos os itens necessários para uma belíssima redação estão nesse plano. E depois você não fica pensando o que eu vou pôr no primeiro parágrafo, o que eu vou pôr no segundo parágrafo. O plano já te contou o que vai ter em cada um deles. Aí cabe a você desenvolver isso. Ju, mas eu tenho muita dificuldade com o desenvolvimento, principalmente da argumentação. Não preocupa, é matéria para a nossa terceira aula dessa semana. Eu sei que a argumentação pesa para vocês também. Eu vou trabalhar isso de forma bem firme aqui, lá na nossa terceira aula. Bom, pessoal, agora que vocês conhecem um bom plano de texto, espero que tenham anotado ele para conseguir executar nas próximas produções, eu tenho certeza que vocês vão conseguir reduzir o tempo de prova de vocês. Então, professor, eu estou gastando 2 horas para fazer uma redação, 2 horas e meia. Isso não é possível se você pensar que você tem 5 horas e meia de prova e dentro desse tempo você tem que executar a redação e mais 2 outras provas que juntas somam 90 questões, todas com textos muito longos. Então a gente tem que reduzir esse prazo na redação para não atrapalhar o desempenho na prova de linguagens e na prova de ciências humanas. Eu sei que num primeiro momento você deve estar pensando, Ju, isso não vai me ajudar, porque se antes eu escrevia a redação direta e já gastava 2 horas, como que agora, acrescentando passos, eu vou gastar menos de 1 hora? Isso não faz sentido. E ó, eu vou ter que te dizer, no momento de adaptação, quando você começar a trabalhar com esse esquema, realmente vai ser um tempo maior para você. Então eu fazia a redação em 1 hora e meia, com esse esquema eu vou gastar 2 horas. Mas é só durante o seu período de adaptação. E ela é muito rápida. E você tem que entender que isso vai acontecer porque você está mudando a forma como você planeja o seu texto. Está mudando a forma como você executa a redação. Então é mais do que esperado que esse movimento ele provoque aí um período que você precisa se adaptar. Mas depois de 2, 3 semanas que você já estiver tranquilo com esse novo método, você vai ver como seu tempo só vai caindo até a gente chegar no que a gente deseja, que é menos de 1 hora de prova, tá? Não tem como a gente chegar em menos de 1 hora sem planejar o texto previamente. Quem começa direto no papel não faz a redação em menos de 1 hora. Ou não faz uma boa redação em menos de 1 hora. Então é bem importante que vocês aliem a esse plano a prática do texto para que essa nossa ideia, né, ela possa se concretizar. Vamos lembrar, gente, que treino é a forma de desenvolver competência. E desenvolver competência é o que vai garantir pra gente a confiança que a gente quer para chegar lá na redação, sabendo que, independente de tema, independente de texto motivador, a gente domina essa prova e tá tranquilo em relação a isso. Bom, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a enxergar isso e enxergar a possibilidade maior, que para mim é a mais importante, que é a de que você também pode ser um aluno acima de 900 pontos na redação do Enem. Se isso aconteceu, deixe seu comentário aqui, me conta, me diz se você está disposto a essa caminhada comigo, se você quer ser um aluno acima de 900, se você quer ter essa preparação. E se ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo que a gente trabalhou aqui, é só você deixar nos comentários também, que eu sempre respondo. E além disso, se você quiser fazer algum comentário a respeito da aula, pode colocar aqui para mim. Esse retorno ele é fundamental. Eu sempre tenho um contato muito próximo com os meus alunos, isso me ajuda muito e ajuda vocês também. Então é só deixar o comentário aqui que a gente vai conversando, tá bom? Então eu espero vocês na nossa próxima aula e lá a gente vai conversar qual é o caminho que precisa ser percorrido para que um aluno saia de uma redação de média 600 e atinja a nota 1000. Eu vou mostrar gráfico para vocês, eu vou comparar redações, vou dizer o que tem que ter num texto bom, o que não pode ter nesse texto. Então é só aguardar a quarta-feira, me esperar, que a gente se encontra, tá bem? Um abraço!